E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e este é o 14º vídeo do canal e o primeiro vídeo da nova playlist da linguagem C. E neste primeiro vídeo a gente vai falar um pouco sobre a linguagem e como a linguagem ela é uma linguagem mais próxima do computador, a gente vai falar, entender o computador, o que são hardwares, softwares e o que são linguagens de baixo nível, de alto nível, e ver algumas linguagens, né, que são de baixo nível, outras de alto nível, descobrir o que o C é, se o C é de baixo nível ou de alto nível, tudo nesse vídeo. Então, vamos começar. A gente percebe que tem a mãe das linguagens. C é conhecido como a mãe das linguagens, porque o C ele serviu de inspiração e base para criações de linguagens como C++, Java, C Sharp, Python e muitas outras que adoraram e adaptaram seus conceitos e estruturas. E como essas linguagens, né, que vieram depois, como o C++, que é uma evolução da linguagem C, o Java, o C Sharp, que é uma evolução do C++, só que ela é orientada a objeto, é uma linguagem da Microsoft, só que orientada a objeto. A gente tem Python também, que é uma linguagem de hoje em dia, e todas essas linguagens pegaram o conceito, né, de C e estrutura. Vamos para o próximo. A história da linguagem C. O criador da linguagem C se chama Dennis Ritter, eu não sei pronunciar o nome dele. Ele a criou no ano de 1972. Esse é o cara, o Dennis Ritter. E o objetivo dele é criar uma linguagem para ele reescrever um sistema operacional chamado Unix, que era escrito em Assembly. Assembly é uma linguagem mais antiga que C e mais complicado. Quando você cria uma nova linguagem, você cria geralmente para deixar mais fácil, né? Como o Python e tipo C, aí o C++ é mais simples que o C. E o Assembly é bem difícil. Aí o C, ele é mais fácil que o Assembly, a gente vai criando linguagens cada vez mais fácil, como o Python, que é uma linguagem, o objetivo seria cada vez criar uma linguagem que a gente entendesse melhor, que fosse mais a ver com a língua humana. O Python, ele é os comandos, eles são bem claros, dá para você ler com clareza ali o código e é, não é um negócio gigante cheio de código, não, são comandos com nomes mais simples que a gente, se você souber inglês, você consegue ver que o Python é realmente simples. E agora a gente vai pro próximo. Esse daqui é a foto do Assembly. A linguagem C é uma linguagem de baixo nível, ou seja, ela está mais perto do hardware. A gente vai ver o que é hardware na próxima parte do slide, mas linguagem de baixo nível significa que o código dela está mais ligado ao computador em si. Tipo, linguagens mais antigas como o C, você tem que mexer na memória, essas coisas. Então, enquanto linguagens de hoje em dia, que a gente chama de linguagens de alto nível, elas têm menos controle do hardware no código. Você não precisa mexer, você executa os comandos, ele faz tudo por trás. Como o assembly, para você fazer cálculo, você tem que realmente mexer no hardware lá para você fazer cálculos e várias outras coisas. Por isso que o assembly é mais complicado. Então vamos para uma parte. A gente já descobriu que o C é uma linguagem de baixo nível e
Por isso a gente mexe na memória, essas coisas na linguagem C. O que é hardware? O hardware são todas as partes de um computador. Cortou o R ali sem querer. Ou seja, o hardware é o mouse, o hardware é o teclado, o hardware é a placa de vídeo do seu computador, memória, tudo isso daí é o hardware, todas as partes que você pode tocar no seu computador. E aqui a gente tem um exemplo, né, uma imagem aqui. O que é um hardware, né? Essa imagem foi gerada por IA, então tem umas coisas em português e outras em inglês, mas tudo bem. O cooler, a memória, a CPU, o HD, GPU, SSD, placa de vídeo. Então, todas essas, tudo aqui que tá aqui são hardwares, certo? E aqui a gente tem outros textos. As linguagens de baixo nível conseguem acessar o hardware, como a gente viu ali, e as linguagens de alto nível não conseguem acessar o hardware. Não conseguem, eles acessam o hardware por trás para fazer os cálculos, mas as linguagens de alto nível não conseguem acessar o hardware porque eles fazem isso por trás. Então, eles fazem isso por trás na hora de executar o código. Mas com bibliotecas, que no caso são outros tipos de código, a gente vai ver bibliotecas nessa playlist, mas são, como eu posso dizer, são códigos que não são daquela linguagem, que foi criado naquela linguagem, mas aquela linguagem não tem aqueles comandos. Aí as pessoas criam comandos e aí você coloca esses comandos na linguagem que você quer. Tipo, a linguagem chamada Python, ela não dá para você criar interface, né, janelas. Com biblioteca, não tem comandos para você fazer isso. Aí uma pessoa criou os comandos e você baixa essa biblioteca que essa pessoa criou e ela adiciona novos comandos à linguagem que não tem nela. Então, isso são bibliotecas. Com bibliotecas você consegue mexer no hardware, mas só com bibliotecas. Nas linguagens de alto nível. Agora a gente tem aqui algumas linguagens de baixo nível, que é Assembly, C. E aqui a gente tem algumas linguagens de alto nível, como Python, que eu tinha dito, e JavaScript, que é a linguagem de criação de sites. Qualquer site que você for, como o YouTube, ele tem a linguagem JavaScript. O Python também tem sites em Python, só que é pouco, porque tem linguagens de programação da web e linguagens que não são da web. O Go, PHP, Python, JavaScript e Ruby, pelo que eu não me engane, são linguagens da web, ou seja, você pode colocar na web e a linguagem C e Assembly não podem ser colocados na web porque não foram feitas para colocar para web. Então dá para o C e C++, pelo que eu não me engano, dá para você colocar com WebAssembly, que é o assembly para web, o assembly, o WebAssembly também. E se for Rust, por exemplo, aí você pode usar Fetch, o seu código Rust, enfim, local, sabe? Se você tiver um arquivo do Rust rodando local no seu computador, você consegue dar o fetch, que é um comando para você buscar variáveis ou coisas, ou variáveis em outro código, ou qualquer outra coisa, textos, números em outro tipo de código. Tipo, eu tenho um JavaScript e aí eu quero me comunicar com outra linguagem, tipo Go. E aí eu preciso enviar para ela um chamado falando que precisa de tal variável. Ela
e outro fetch para te dar essa variável. Enfim, vamos para a próxima. O que é software? Os softwares são todas as partes que você não pode tocar em um computador. Tem vários tipos de software e todos os softwares são códigos, então não dá para você tocar. O software manda os comandos, o hardware executa. Então, o software ele fica para ajudar o hardware, seja para iniciar o computador, gerenciar. Tem vários tipos de software, né? Tem o BIOS e o EFI, que meio que inicia o computador, carrega o sistema. Tem o sistema operacional, que o que eu estou usando, que é o Linux. Todo o gráfico, o Google, isso é o sistema operacional. Tem também os drivers que ajudam o... Vamos pegar a imagem aqui, mas tem os drivers que ajudam o computador, que ajudam o sistema operacional a se comunicar com o hardware, como na placa de áudio, vídeos ou rede. Tem os softwares de aplicação, softwares de programação, e a gente vai explicar numa imagem que vai aparecer aqui, mas primeiro a gente tem outro texto aqui. Um não funciona direito sem o outro. Sim, se não tem o hardware, não dá para executar o sistema operacional, os drivers. Então, um precisa do outro. E aqui tem a nossa imagem, né? A gente tem todos os softwares aqui no caso. Sistema operacional, que eu já expliquei. Os drivers eles ajudam o computador a se comunicar. Falei errado. Eles ajudam o sistema operacional a se comunicar com o hardware para áudios, vídeos, rede. Aí a gente tem o firmware, que eu não sei pronunciar. Ele gerencia e executa partes do computador. Como na placa-mãe, que os computadores antigos usam o firmware BIOS para iniciar o computador e iniciar o sistema operacional. E nos computadores modernos usa somente o UEFI, que é mais avançado, rápido e seguro. O do computador antigo, que é o BIOS, é mais simples e limitado. Então, não é só na placa-mãe que a gente tem o firmware. Nos computadores de hoje em dia, a gente tem basicamente em todo lugar. O firmware, eles ficam dentro de chip, é tipo o cérebro de um chip. E eles meio que executam coisas lá dentro. Como ele inicia o computador, que ele tá dentro da placa-mãe. Ele diz como o mouse se comporta ao mover ou clicar. Ele controla sensores e comunicação, USB, Wi-Fi, pendrive, gravação de dados, roteador. Ele controla toda a rede de Wi-Fi, conexões e sinais Wi-Fi. Placa de vídeo gerencia o controle da CPU, memória, locks, etc. Então ele está em basicamente todo o computador. Mas os computadores, os teclados mais simples, mais antigo no caso, alguns não têm o firmware dentro deles. São circuitos puramente elétricos. E a gente tem o software de aplicação, que são todos os softwares que te ajudam a fazer tarefas. Tem alguns exemplos aqui. Tem o Word, o Google Chrome, o Photoshop, o Spotify e outros. E
a gente também tem aqui os softwares de programação, que são os softwares que executam códigos, compilam, interpretam os códigos, e você pode escrever códigos. E a gente tem alguns programas aqui, como o Visual Studio Code, tem o Visual Studio Code e tem o Code Blocks também, tem o Windsurf, alguma coisa assim. Tem vários. O Code Blocks é o que a gente vai usar para aprender C, que ele vai executar código C, ele é de C e C++. C++ é uma linguagem avançada do C, que tem classes, orientação a objeto, que é outros comandos que não tem em C. Então, os softwares de programação são aqueles softwares que executam códigos e que deixam você escrever códigos. Code Blocks é só de C e C++, mas Visual Studio Code você pode programar em Python, JavaScript, HTML, CSS, C, C++, só que o Code Blocks é mais para C e C++, então eu preferi usar o Code Blocks. Mas ele roda todas as linguagens, Python, Rust, Ruby, Assembly, qualquer uma. Então, o VS Code é uma boa, eu uso diretamente ele, certo? Então, agora vamos para a próxima parte, né? O que são linguagens compiladas? O código-fonte é traduzido de uma vez só para código de máquina, linguagem binária, por um compilador. A linguagem binária, ela é zeros e uns, sabe? E a gente chama linguagem de máquina porque é a linguagem que o computador entende. O que o código compilado faz? Ele pega todo o código e joga direto para o compilador. Quando é linguagem compilada, ele compila o código. Quando é linguagem interpretada, ele interpreta o código. E então, qual a diferença? Se a gente pega se a gente compila uma linguagem e joga todo o código direto lá para ele compilar para a linguagem de máquina, se der um errinho no código, ele dá erro e não executa nada. Agora, eu vou explicar o interpretado. Mas o compilado, se der algum errinho no código, ele já não executa nada. Interpretado, ele dá linha por linha, e aí se der erro em uma linha, ele executa tudo menos a linha que deu erro. Então você vai ter o seu programa menos a linha que deu erro. Aqui no compilado a gente tem C, que é uma linguagem compilada, C++, Golang, né, que é Go, que a gente chama, e Rust. E agora a gente tem a linguagem interpretada, que o código-fonte é lido linha por linha por um interpretador enquanto o programa está rodando. Isso quer dizer que se o seu código ter 100 linhas e todas essas linhas manda o computador escrever olá, e na última linha tiver um errinho no comando de escrever, ele vai escrever 99 olás, mas o último ele não vai escrever. Então ele dá esse erro até essa parte, entendeu? Ele vai executando até dar o erro naquela parte. Se você for a linguagem JavaScript, ó, vai mostrar aqui Python, JavaScript. JavaScript é da web. Então, quando você está fazendo um site na web e o site está bonitinho, só que em uma página, em um botãozinho lá que tem clique, você escreveu o comando de clique no botão errado, ele só não vai executar o clique, mas o resto do site ele vai. Então, essa é a vantagem. O Go que estava lá, ele é uma linguagem para web. Então, se você colocar com biblioteca, se você colocar ele, fazer um código que escreve alguma coisa na web e ele escreve e o site estiver bonitinho, mas só o botão tiver erro, ele não vai fazer nada. Porque você vai no terminal pedir para ele executar
mas ele vai dar erro no terminal, nem vai iniciar o site. Então é isso. A gente tem aqui PHP e Ruby. Essas são as linguagens interpretadas. PHP é para web, Ruby é para web, JavaScript é para web e Python é para web. Não quer dizer que elas sejam apenas para web. Tem muito programa feito, não muito, né? Mas tipo Python você pode criar jogos sem ser web, jogos com essas janelas, jogos só de janela sem estar na web. JavaScript também. O Visual Studio Code que eu mostrei ali, ele é feito na web, só que com uma biblioteca que transforma ele em uma janela. Tem muitos programas assim. PHP e Ruby. Opa! Então, acabou aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pedir para vocês se inscreverem no canal. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. E deixar o like. E é isso, eu vou ficando por aqui. Tchau!